Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou gravando esse vídeo para auxiliá-los na solução dos exercícios propostos para a semana, referente à utilização e gerenciamento de usuários e privilégios de acesso no PostgreSQL. Até então, temos trabalhado com o usuário administrador do PostgreSQL, o usuário Postgres, diretamente. Ocorre que em ambiente profissional isso é considerado uma má prática, devido a que o usuário administrador naturalmente tem permissão para acesso e alteração de quaisquer dados e objetos mantidos no sistema. Os sistemas gerenciadores de banco de dados modernos permitem a criação de usuários a fim de especificar a autonomia que cada um deles tem no sistema, em termos de acesso aos objetos do banco de dados. Idealmente, essa autonomia é tão abrangente o quanto necessário. Também é comumente utilizada a estratégia da criação de grupos de usuários a fim de abstrair as permissões concedidas a cada usuário em função do pertencimento a tais grupos. Muitas vezes esses grupos correspondem ao organograma de uma empresa ou instituição. A partir da versão 8.1, o PostgreSQL utiliza o mesmo mecanismo para a criação de usuários e grupos de usuários, sendo a diferença apenas conceitual, em se ele tem atribuído o privilégio de autenticação no sistema ou não. Criamos então o usuário aula04. Com o usuário administrador Postgres, create role aula04, atribuindo o privilégio de autenticação no sistema login e especificando uma senha password, senha 04. Executamos a sentença e o nosso usuário foi criado com sucesso. Vamos utilizar então o usuário recém-criado, autenticando-nos com o mesmo. Então, criamos uma nova conexão com o nome do usuário aula04 e o nome do papel aula04 também. Ok? Ele pede a senha, colocamos aqui. Estamos autenticados com o usuário aula04. Vamos então realizar uma tarefa simples aqui como uma projeção com esse usuário aula04, uma projeção da tabela servidor. E, como pode ser verificado, a permissão foi negada para a tabela servidor. Isso ocorre porque quando o usuário foi criado, não foi atribuída nenhuma permissão de acesso além da autenticação no sistema. Então, com o usuário administrador, precisamos conceder as permissões necessárias para que o usuário aula04 possa realizar atividades no banco de dados. Então, alteremos aqui para a conexão com o usuário administrador e atribuímos grant select on servidor to aula04. Estamos atribuindo a permissão para projeção da tabela servidor para o usuário aula04. Ok, com sucesso. Alteramos a conexão para o usuário aula04 e agora ele pode realizar a projeção com sucesso. Da mesma forma, podemos conceder outras autorizações de acesso, desde que com o usuário administrador. Então, por exemplo, além da permissão select, podemos conceder a permissão para insert, ou podemos atribuir todas as permissões sobre um determinado objeto do banco de dados de uma vez só, com a palavra all. Façamos um pequeno teste então. Com o usuário aula04, insert into servidor values 99 servidor teste 1 e 1 respectivamente para departamento e cargo. Executamos, realizado com sucesso. Select asterisco from servidor. Está aqui o nosso servidor teste. Delete from servidor where id equals 99. Ok? Tarefas realizadas com sucesso. Vocês viram, contudo, que neste exemplo nós especificamos, ao inserir
um valor para a chave primária da tabela servidor. No caso aqui, 99. Ocorre que, quando da criação da tabela, nós especificamos que esse valor seria gerado automaticamente pelo banco de dados. Isso é feito internamente pela utilização de uma sequência, que é criada automaticamente quando declaramos que uma chave primária é inteira e do tipo serial. Se nós tentarmos utilizar essa sequência através da palavra default no momento da inserção, vocês vão verificar que, do jeito em que está, vai acontecer um erro para o usuário aula 04. Isso acontece, como vocês podem ver, porque o usuário aula 04 não tem permissão para acessar a sequência servidor id sec. Então, concederemos essa permissão utilizando o usuário administrador. Alteramos aqui para o usuário administrador. Grant all on servidor id sec to aula 04. Permissões concedidas com sucesso. Alteramos novamente para o usuário aula 04. E agora ele pode realizar a inserção sem problema nenhum. Vamos verificar aqui qual foi a chave primária atribuída. Podemos ver que a sequência está sendo obedecida agora. Vamos guardar aqui com um comentário a chave primária do servidor recentemente criado. E vamos fazer um teste aqui agora com a revogação de permissões de acesso. Vamos para o usuário Postgres. E da mesma maneira que concedemos acesso com o grant, vamos revogar acessos com o revoke all on servidor from aula 04. Da mesma maneira, vamos revoke all on servidor id sec from aula 04. Ok? Permissões de acesso revogadas para o usuário aula 04 sobre a tabela servidor e a sequência servidor id sec. Alteremos então para o usuário aula 04. Tentemos realizar as mesmas tarefas novamente. Select não é possível. Insert não é possível. Delete. Nós sabemos que a chave primária 99 não existe mais. Vamos tentar 19, que nós sabemos que existe. Também não é possível, porque as permissões foram revogadas pelo administrador. Aqui na revogação nós utilizamos a palavra all para revogarmos todas as permissões de uma vez só, mas elas podem ser removidas individualmente da mesma forma que concedidas. Por exemplo, com revoke insert on servidor from aula 04. Então, tendo revogado todas as permissões de acesso para o usuário aula 04, com o usuário administrador, eliminemos então o usuário aula 04. Drop row aula 04. O resultado disso é que se tentarmos criar uma nova conexão com o usuário aula 04, ele não está à disposição, nem como usuário, nem como papel no sistema. Ok? De minha parte é isto no exemplo sobre a criação e eliminação de usuários do banco de dados Postgres, bem como sobre a concessão e revogação de acesso a objetos do banco de dados aos usuários existentes. Fiquem bem e até a próxima.